Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias desse sábado, dia 17 de maio. Comemora-se o Dia da Reciclagem e Dia Mundial das Telecomunicações e Dia da Sociedade da Informação. Então, o Dia Nacional das Telecomunicações e Dia da Sociedade da Informação. Agora, prestação de serviços, cidadania, comentários, entrevistas, denúncias, orientações e só notícia verdade. Volto a te informar que esse comentário continua tendo duas vertentes. Uma vertente é no cravo, quando as ações dos políticos melhoram a qualidade de vida das pessoas. A outra ação desse comentário e dessa vertente está na ferradura, que é aquela que quando os políticos se aproveitam da bondade da nossa gente. Então, nossa fala se certifica na ferradura. As coisas que estamos vendo diariamente na política enojam a nação brasileira. Estamos vendo o empenho do governo federal convocando seus aliados para barrar a CPI do INSS. E eu fico a me perguntar o porquê que um governo que se diz dos trabalhadores não querem, em hipótese alguma, uma CPI que investiga e puna os causadores deste roubo, onde, logicamente, as vítimas foram os aposentados e pensionistas que recebem um indigno salário para sobreviver. Esse volume de gente pobre sempre acreditou nas promessas dos políticos, mas essa população foi roubada na cara dura. E o governo federal não quer uma investigação na Câmara Federal e muito menos no Senado da República. O que tem debaixo desse tapete, não sabemos o que, mas deve incomodar muita gente. Principalmente porque não pode ser investigado. Estamos vendo claramente a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva culpando o ex-presidente Bolsonaro e se esquecendo que um tal de Frei Chico, já investigado, foi um dos ladrões, um daqueles que meteu a mão no dinheiro dos aposentados e dos pensionistas. Esse Frei Chico, para quem também não sabe, ele é apenas irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E todos nós ficamos horrorizados com os políticos deste país. Ficamos pávidos, tomados de pavor, assustados e com medo do que pode estar por aí, escondido nas esquinas do nosso Brasil. Nossas esperanças ficam nas mãos do judiciário, porque a justiça, dizem, tarda, mas não falha. E ela pode ser a justiça dos homens e também a justiça divina. Essa, sim, eu tenho certeza que não falha. E para encerrar, te informo também que o Paraná, nas últimas eleições majoritárias, disse ao Brasil que é um estado de direita. Nosso governador também se qualifica e grita em versos e prosas que também é de direita. E isso, logicamente, agora nos causa espécie. O que nos causa pavor é saber que tem secretário de Estado, vou dar o nome aqui, o Beto Preto, da Saúde, que não assinou a CPI do INSS. Acredito que a esmagadora gente do Paraná quer uma CPI para punir quem roubou dos aposentados e pensionistas. Esses deputados votaram contra a CPI. Dá uma olhadinha aí na cara deles, para você não esquecer.
Gleice Hoffmann, do PT, o Beto Preto, que deixou a secretaria, correu a Brasília, assumiu, não assinou e não quer a CPI. Ele, o Beto Preto, é do PSD. A Carol D'Artora, do PT, o Zeca Dirceu, do PT, o Ricardo Barros, do PP, o Luciano Dutti, do PSB, o Enio Verri, do PT, além de Machado, do PV, Tadeu Venere, do PT, Paulo Litro, do PDS, Leandre, do PSD, Luísa Canziani, do PSD, o Beto Richa, o ex-governador, ex-prefeito, agora deputado federal do PSDB, o Toninho Vanger, do PROS, o Luiz Nishimori, do PSD, o Geraldo Mendes, do União, o Vermelho, do PL, Dirceu Esperafico, do PT, Padovani, do União. Esses deputados que te representam votaram contra a CPI do INSS. Dos 30 deputados federal do Paraná, até agora estão votando nas causas do PT e pouco ou mais ainda devem se manifestar. Eu imaginava que quem está comigo, vota meus ideais políticos. E agora a pergunta é ao nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O que o senhor vai fazer com os seus amigos que votaram a favor das causas do PT? Certeza que vai ter muito mais nos próximos capítulos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. É bom saber que nos momentos que mais precisamos temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a equipe econômica continua perseguindo as metas fiscais estabelecidas para 2025 e 2026. A meta é de déficit primário zero em 2025, ou seja, de equilíbrio entre receitas e despesas primárias para 2026. Portanto, a meta é de um superávit fiscal de 0,25% do Produto Interno Bruto, PIB. O ministro também destacou que a taxa básica de juros está altíssima, mas que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de autonomia para tomar decisões. Engraçado, quando estava outro lá, era borduna dele. Borduna, cacete. Hoje está o Galípolo. E o Lula e todos os seus ministros, inclusive a Gleice Hoffmann, estão quietinho. Hoje reservamos esse espaço para ouvir o deputado Paulo Gomes sobre a Lei 22.130, que é o Código do Consumidor do Paraná. O deputado está aqui. Eu acabo de receber aqui, está em minhas mãos, o primeiro lote dos exemplares do Código de Defesa do Consumidor do Paraná.
Uma lei moderníssima que resume todas as outras leis que nós tínhamos no nosso Estado. Nós tínhamos 107 leis, 38 projetos de lei em andamento, nós condensamos tudo através de audiências públicas, através da instituição de uma comissão especial que discutiu este código. Foram longos 9 meses e os 54 deputados estaduais desta casa, seja da situação, seja da oposição, todos assinaram como autores, entendendo a importância do Paraná avançar na defesa do cidadão. Um direito básico do cidadão é o direito ao consumo. Todos nós, dos mais humildes aos ricos, todos são consumidores. Aquele cidadão que é muito rico e tem o seu próprio avião, ele compra passeios turísticos, ele é um consumidor. Ele compra um carro, ele é um consumidor. Ele vai ao cinema, ele é um consumidor. O pedreiro que vai na farmácia é um consumidor. A dona de casa que paga a escola para o seu filho é uma consumidora. Não há ninguém, cidadão brasileiro, que não seja consumidor. E pensando nisso é que nós desenvolvemos para que todas as leis estivessem em um único código. Hoje você acessa a todos os seus direitos e deveres na área de direito do consumidor através de um livro como este aqui, que inova, que defende, sobretudo, os mais vulneráveis, mas é um código que não foi criado para desrespeitar e nem para prejudicar comerciantes. Muito pelo contrário, é um código bastante equilibrado, que inclusive teve a participação das associações representativas do comércio discutindo conosco antes da aprovação desta lei. Que o Paraná sirva de exemplo para o Brasil do que é a união e a defesa da sociedade. O cidadão precisa conhecer os seus direitos e, ao conhecer os seus direitos, lutar para que eles sejam respeitados. Mas não só os seus direitos, mas também entendendo que tem que respeitar o direito dos outros, o que nós chamamos dos seus deveres. Direitos e deveres no Paraná, como exemplo. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Serron, afirmou que o governo deve pagar 70 bilhões em precatórios no mês de julho deste ano. Desse total, 44 bilhões estarão fora da meta fiscal, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, que vale até 2027, enquanto os 26 bilhões de reais restantes impactarão diretamente e o resultado primário do governo, conforme explicou o secretário de Planejamento Estratégico da Política Fiscal, Davi Rebelo. Ele disse: estamos consolidando os dados com a AGU e também com os tribunais, acrescentando ainda que os números definitivos serão divulgados em breve. 3 coisas em demasia e 3 coisas em falta são perniciosas aos homens: falar muito e saber pouco, gastar muito e possuir pouco, estimar-se de muito e valer pouco. Esse jornal retorna após os recados. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O Bar Mignon foi fundado em 1925.
Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Mais de 70% da população brasileira não possui renda suficiente para arcar com o custo de uma cesta básica ideal, estimada em R$ 432 por pessoa. O dado alarmante foi divulgado pelo Instituto Pacto contra a Fome na mais recente edição do Boletim Mensal de Monitoramento da Inflação dos Alimentos, elaborada pelo Núcleo de Epidemiologia e Biologia da Nutrição. A cesta considerada critérios de alimentação adequada e valor nutricional em abril de 2025. O valor representava 21,4% da renda média per capita do país, calculada em R$ 2.000,20, segundo dados do PNAD contínua divulgados no dia 8 deste mês. O levantamento revela ainda que mais de 10% da população, cerca de 21,7 milhões de brasileiros, vive com uma renda mensal inferior ao custo total da cesta. A gestão da Petrobras avalia que queda dos preços do petróleo a $65 por barril trouxe um cenário desafiador que exigirá austeridade e controle geral de custos, afirmou a presidente Magda Chambriardi. Os preços internacionais do petróleo caíram recentemente cerca de $20 ante a valores registrados no primeiro trimestre do ano passado, disse a executiva, pedindo aos acionistas que fiquem tranquilos, pois a empresa está endereçando a redução de custos em meio a um cenário desafiador em busca dos melhores resultados. Preço do petróleo cai e combustível sobe no Brasil. Você consegue entender? É mais ou menos assim. Primeiro as necessidades do investidor, por último, a população. Nossa reportagem apresenta o vereador Hernani e seu trabalho. A gente tem feito muitas coisas aí que tem trazido um certo reconhecimento da população, tanto que eu fui reeleito com o dobro de votos. A política é movida em 3 pilares, que é a saúde, a educação e a segurança. E o vereador, ele está ali para fazer leis que realmente tragam benefício e atendam esses 3 pilares. A saúde hoje é de qualidade, a educação também é de qualidade. O que está deixando um pouco a desejar ainda é segurança, mas estamos trabalhando firme para que isso seja solucionado. Um dos projetos que eu acho muito importante e é bastante relevante é um projeto de lei municipal que é o auxílio aos órfãos e órfãs do feminicídio. Imagine, essas crianças ficar sem a sua mãe, principalmente, né? Ficar sem ela e ficar no mundo. Então esse auxílio vem a dar uma possibilidade dos familiares, com esse recurso, ficarem com essa criança e ter a tutela dessa criança. Esse projeto ele foi criado devido ao altos índices de feminicídio aqui em Curitiba. Esse projeto ele tem como finalidade, além desse auxílio municipal aos órfãos e órfãs de feminicídio, também ter um atendimento priorizado a essas crianças, né? Então, na questão da educação, na questão de vaga em creche, na questão da saúde, priorizando principalmente essas crianças que as mães foram vítimas do feminicídio. Quero aproveitar também e convidar você para participar do nosso mandato. Nosso mandato você pode acessar através das redes sociais, Instagram, é só procurar Hernani Vereador, que você vai encontrar número do WhatsApp, número do nosso gabinete, mas preciso que vocês me ajudem a ajudar vocês. Um abraço e que Deus abençoe a todos. A Casa Branca anunciou que o presidente Donald Trump assegurou um compromisso histórico de investimento de 600 bilhões de dólares por parte da Arábia Saudita nos Estados Unidos. O pacote, segundo o governo norte-americano, inaugura uma nova era dourada de parceria entre os dois países. Em comunicado oficial, a Casa Branca afirmou que os primeiros acordos reforçaram nossa segurança energética, a indústria de defesa, a liderança tecnológica e o acesso à infraestrutura global e a minerais críticos. Atenção, só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Esse jornal volta já.
Ser mãe é se deixar por último, para colocar todo mundo em primeiro. É ser abrigo, coragem, consolo, incentivo, força e resposta. Sempre. É amor em um único abraço. Revero. Cuidando de quem mais cuida. Ainda dentro da programação da Expo Turismo, 38 micro e pequenas empresas do setor turístico foram reconhecidas com o selo Qualidade no Turismo do Paraná. A iniciativa, promovida pelo Sistema Fecomércio, Sesc, Senac e Sebrae, com o apoio de diversas entidades do setor, avalia critérios como qualidade no atendimento, sustentabilidade e inovação. O Senac Paraná conquistou o 2º lugar na categoria Acelera do Programa de Reconhecimento do Departamento Nacional. Os resultados da 2ª edição do programa foram divulgados no auditório da CNC, no Rio de Janeiro, no dia 15 de abril. O Programa de Reconhecimento é uma iniciativa criada pelo Departamento Nacional para reconhecer e premiar os estados que contribuem para que o Senac alcance nacionalmente metas e resultados estratégicos. Este evento é, acima de tudo, o reconhecimento do papel fundamental que os departamentos regionais desempenham na execução da sua missão. O presidente em exercício do Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná, Ari Faria Bittencourt, e o diretor regional do Senac Paraná, Sidney Lopes de Oliveira, estiveram presentes e receberam o troféu de 2º lugar na categoria Acelera, que destaca cases de sucesso no atendimento corporativo dos regionais. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, afirmou que, em razão do princípio da noventena, a expectativa é que o Congresso aprove até o dia 30 de setembro o projeto que concede isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O princípio de noventena prevê a anterioridade de 90 dias para a vigência da lei sobre determinados impostos. Portanto, para a nova legislação do imposto de renda entrar em vigor em 2026, o texto precisa virar lei até o dia 30 de setembro. Orientando, o competente odontologista Dr. Renato Troghi está retornando a este jornal para falar sobre a importância dos implantes dentários. Olá, eu sou o dentista Dr. Renato de Matinhos, da clínica Orthovips. Atendemos todas as especialidades, implantes dentários, harmonização facial, lentes de contato, faceta, tudo que você imaginar na hora na questão odontológica, desde da criança até o idoso. O que eu falo na questão da dentadura? Dentadura é algo que foi inventado, que era a solução que você tinha naquela época, anos atrás, né? Hoje em dia evoluiu muito a odontologia. Então, assim, você consegue ter uma função mastigatória, porque queira ou não queira, quando você vai triturar um alimento, a dentadura ela fica frouxa, ela te machuca. Então, assim, hoje em dia existe protocolos, né, de cirurgia, né? Então tem alguns protocolos que na parte inferior, com 4 implantes, a gente consegue reabilitar o paciente novamente. Então, fazendo 4 implantes, você já volta a ter os seus dentes fixos novamente. Pensa que maravilha, né? Antigamente, era só na base da dentadura. Hoje em dia, através de 4 implantes, a gente já consegue ter um sorriso fixo novamente. Vai resgatar a autoestima, a função mastigatória, vai resgatar a segurança do paciente sorrir. A nossa clínica possui 6 cadeiras e diversos profissionais, desde alinhadores Invisalign, né, como o Clear Correct também. Então a gente trabalha com todo tipo de procedimento. Então não perca mais tempo e agende já a sua avaliação e venha nos visitar. Mais uma vez sua atenção. A dentição, ela é fundamental para o completo aproveitamento dos alimentos. Portanto, dentes saudáveis
melhoram sua qualidade de vida. Agora, no jornal, vamos ouvir e ver com muita atenção o deputado que é destaque quando o assunto é segurança pública. É o Tito Barrichello, que retorna aqui. Apresentei um projeto de lei nesta Casa Legislativa estabelecendo a proibição de cotas para travestis, transexuais e pessoas não binárias. Por quê? Porque várias universidades estão discutindo isso, inclusive a Unicamp, que é uma universidade pública do estado de São Paulo, estabeleceu cotas para travestis, transexuais e pessoas não binárias. E vários grupos de esquerda estão buscando isso em universidades aqui do estado do Paraná. Primeiro, não tenho nada contra pessoas não binárias, ou seja, aquelas que não sabem se são do sexo masculino ou feminino, mas não é pela orientação sexual que nós vamos garantir vagas em universidades. A universidade é feita para quem estuda, e para isso existe um vestibular, ou uma prova, ou o Enem, em que as pessoas mais competentes vão assumir aquela vaga. É isso que eu busco, um modelo de meritocracia, como existe em qualquer país desenvolvido. Criar cotas para transexuais, travestis e pessoas não binárias é ir de forma contrária à liberdade de mercado, no sentido de buscar as pessoas mais competentes. Então, protocolei este pedido para impedir esse absurdo aqui no estado do Paraná. Já conversei com diversos deputados estaduais e, em sua grande maioria, com exceção da esquerdalha, são favoráveis à proibição dessas cotas, porque não existe nenhum estudo que demonstre que pessoas transexuais, travestis ou pessoas não binárias foram preteridas da possibilidade de estudar. Eles que estudem, se dediquem e, se quiserem, façam uma faculdade em condições de igualdade com todas as pessoas. O vice-governador Darcy Piana recebeu a delegação de representantes do estado de Chihuahua, do México. Isso aconteceu reunião no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A comitiva foi liderada pelo secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Chihuahua, Ulisses Gamboa. No encontro, foi debatido as potencialidades de cada estado e o caminho para futuras parcerias em áreas como inovação, agronegócio, infraestrutura e desenvolvimento regional. Aos representantes do estado mexicano, Darcy Piana ressaltou que o Paraná é um estado mais sustentável do Brasil, isso há 4 anos consecutivos, e apresentou a capacidade logística diversificada do nosso Paraná. Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas, se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê a ele o poder. Tem mais Notícia Verdade após o intervalo. Apresentamos o Ingá Pizza Bar. Espaço aonde a gente se encontra, conversa e se abraça. Comida com qualidade e atendimento acolhedor. Pizzas, massas, carnes, lanches e o que você imaginar também em frutos do mar. Venha conviver, venha comemorar e venha se agradar. Ingá Pizza Bar, onde todos se encontram. Recanto Alvorada é como uma pousada, entendeu? Como se fosse uma pousada, mas ele é apartamentos, ele não é quartos só, entendeu? Ele é uma pousada, sendo cozinha, quartos, entendeu? Completo, né? Aqui nós estamos a 750 metros da Praia Mansa de Caiobá e estamos aqui dentro da Mata Atlântica, entendeu? Bem na costa da Mata Atlântica. Nós temos aqui o recanto, né? Que seria um recanto justamente por estar num canto da nossa mata aqui, que é muito maravilhoso. E montemos aqui uma área de lazer aí para o nosso turista de Matinhos. O contato nosso é 41 99 59 23 25. Fale com a Andressa. Andressa, ela é a responsável pelo recanto e ela é uma pessoa que vai esclarecer tudo sobre o nosso recanto aqui no litoral de Caiobá. O prazo para que eleitores regularizem os seus títulos vence na segunda-feira.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 5 milhões de pessoas ainda têm pendências com a Justiça Eleitoral e podem ter o documento cancelado após o fim desse prazo. Os dados mostram que desde o dia 7 de março, mais de 111 mil eleitores procuraram a Justiça Eleitoral para regularizar a situação. Não seja eleitor faltoso, evite o cancelamento do título. Ele é sua identidade cidadã, destacou o TSE em comunicado. A taxa de mortes causadas por acidentes de trânsito voltou a crescer no país, alcançando 16,2 óbitos a cada grupo de 100 mil habitantes. O dado se refere a 2023 e representa alta de 2,5% ante 2022, quando o índice era 15,8%. Especificamente em relação a acidentes envolvendo motocicletas, a taxa atingiu 6,3 mortes por 100 mil habitantes em 2023. Os números fazem parte do Atlas da Violência 2025, divulgado nesta última semana no Rio de Janeiro. É a primeira vez que o estudo traz dados sobre a violência no trânsito. Você é nosso convidado a conhecer mais um vereador de Curitiba, Bruno Peregrino da Rocha Rossi. Bruno Rossi. É um prazer aqui estar falando contigo nesse momento. Eu sou um vereador de primeiro mandato, fui eleito, carrego uma responsabilidade de mais de 3.824 eleitores que depositaram o voto e a confiança no meu trabalho. Hoje nessa legislatura, nós tivemos uma renovação grande aqui na Câmara. São 20 vereadores novos dos 38, uma renovação de mais de 52%. Desse número, nós temos também 12 mulheres, a maior bancada feminina da história da Câmara. Estamos encarando esse ano com muita responsabilidade, que nós sabemos que a nossa cidade terá votações de extrema importância, que serão debatidas nas comissões da Casa, serão discutidas, serão promovidas audiências públicas, que é a nova concessão do transporte coletivo, a nova concessão dos lixos, dos resíduos sólidos, que a gente estará discutindo aqui, e o nosso plano diretor, que estaremos decidindo a nossa cidade pelos próximos 10 anos. Eu, como vereador, entendo, além de ser primeiro secretário, ser membro da comissão executiva da Casa, que nós precisamos e muito da participação popular. É por isso que nós queremos o diálogo com o cidadão curitibano que tem vindo acompanhar as sessões plenárias, todos os debates, sejam eles mais técnicos, sejam eles mais políticos que a gente tem aqui, mas a gente está procurando e eu percebo em todos os meus colegas parlamentares aqui, essa vontade de realmente essa legislatura fazer a diferença, deixar um legado e deixar o nome desses 38 vereadores na história da nossa cidade de Curitiba. Serão promovidos cada vez mais discussões nas comissões, nas sessões que a gente tem aqui de segunda, terça, quarta, horário regimental das 9 ao meio-dia, e com a participação popular. É isso que a gente conta. A nossa mesa diretiva é muito aberta ao diálogo e quer vocês participando junto conosco, principalmente por esses temas serem de grande importância e relevância para a nossa cidade. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná, a SPP, informa aos associados que estão à disposição alguns serviços que valem conferir: medicamentos com preço de laboratório, empréstimos em até 60 vezes, assistência jurídica, agência de viagem e convênios que atendem qualquer necessidade. A SPP tem hotel, pousada, espaço de lazer, academia, parque aquático, quadras esportivas e um serviço qualificado. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná, a SPP, com justiça e trabalho. Aqueles que valorizam o pódio mais do que a disputa não são dignos de subir nele. Voltamos em 2 minutos. Aqui é o Mercado das Pulgas de Curitiba. São 3.000 metros quadrados, praticamente 100 mil itens de um variado estoque aí à sua disposição. Tem do clássico ao vintage, veja que cadeira, que poltrona bonita, olha que charme. Essa cadeira aqui tá charme. Antiga, também temos modernas, temos poltronas de leitura, poltronas de escritório. Olha essas cadeiras para você ver que do antigo ao moderno, essa cadeira Bruno, chama-se Bruno, é uma cadeira de extremo alto design, veja que maravilhosa, linda. E temos um jogo aí de 6 cadeiras, para você ver que aqui você encontra do quarto à cozinha e do piso ao teto uma variedade enorme de itens. Vamos lá? Vamos mostrar mais um pouco para você? Venha comigo. Aqui
Lustre, por exemplo, esse lustre é da época quando ainda a luz elétrica era intermitente. De vez em quando tinha, de vez em quando não tinha. Estão falando do ano de 1880 aproximadamente. Tá vendo a iluminação é da eletricidade. Porém, o que está em mais ênfase é o ponto da vela. Bem, deixa eu fazer um convite. Estamos na Avenida Silva Jardim 57 e na Rua 24 de Maio 765. São 3 mil metros quadrados, praticamente 100 mil itens de tapetes, lustres, muitas peças para você escolher. E esse telefone é o seu contato. Bem, da criança, do neto ao bisneto e ao bisavô, você pode trazê-los aqui, que será muito bem-vindo. E traga até o seu cãozinho, tá? Aguardo vocês aí. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. A deputada estadual Maria Vitória defendeu os subsídios para pessoas com mais de 60 anos usarem na entrada da compra da casa própria e aprovou a proposta da Casa Civil sobre a terceira idade, implantada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Isso garantindo recursos na ordem de 80 milhões, suficientes para atender 1.000 idosos nesta primeira etapa. Em uma iniciativa pioneira, como já ocorre na categoria geral da Casa Fácil, esse recurso será transferido diretamente à Caixa, sendo utilizado para abater o valor de entrada exigido no contrato de financiamento, além de reduzir o valor das prestações mensais, considerando um período mais curto para pagamento. Ação da deputada Maria Vitória. Com a chegada das temperaturas baixas e o inverno se aproximando, o vereador de Matinhos, no litoral do Paraná, Sandro do Gás, está convocando a população a tomar as vacinas. Hoje, o governo do estado, através da Secretaria de Saúde, também tem esta preocupação. O vereador está alertando que em visitas diárias à população, principalmente em áreas carentes, esse esclarecimento é fundamental. Portanto, estar em dia com a carteira de vacina é estar atento aos problemas de saúde. Então, esses alertas são efetivados diariamente. Outra ação que merece destaque, o vereador Sandro do Gás está estudando, ultimando preparativos para a criação na cidade de Matinhos do banco de sangue. E também o vereador quer a implantação do banco de leite materno. Ações positivas para quem precisa de governo. Política com posição forte do jornal Impacto. Agora, o seu editor-chefe, Marcelo Fedegger, te informa aqui. Bom dia, Johnny. Bom dia, amigos da CWB Notícias. Estamos, mais uma vez, destacando para os amigos as manchetes dessa semana do Jornal Impacto Paraná, edição 1459, Johnny. Uma edição até especial, com 32 anos de fundação do Impacto, fundado pelo nosso pai, o Luiz Fernando Fedegger, que começou com o primeiro jornal tabloide em Curitiba, com 40 páginas. E agora, no dia 19, na próxima segunda-feira, estaremos comemorando 32 anos de existência, graças a Deus e graças também aos amigos e aos empresários que acreditam na gente e principalmente aos nossos colaboradores, entregadores e colunistas do Impacto que fazem parte dessa equipe já há algum tempo. Vamos às notícias dessa semana, Johnny. Primeira notícia, os partidos se unem, reduzem as siglas. Para você ter uma ideia, o país que tem 30 partidos vai virar 16, se confirmadas mais 3 federações que devem ser formadas de agora em diante. Uma primeira que todo mundo já está conhecendo, já está quase consolidada, é a da União Brasil com o Partido dos Progressistas. A segunda é o PSDB com o Cidadania, que ainda estão nos acertos. A terceira é o PSOL e o Rede, né, que são os partidos mais de esquerda.
e a quarta seria o PT, PCdoB e PV. Na verdade, esses partidos já estiveram junto na eleição presidencial em 2022. Quando você forma uma federação, ela é válida por 4 anos, mas isso depende também de acertos internos e também com relação a essa diminuição que está acontecendo em função das regras de barreiras dos partidos, né? Então os partidos nanicos estão se acabando no país. O segundo assunto é com relação ao Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, que está se filiando ao PSD de Gilberto Kassab, de Ratinho Júnior e tantos outros políticos do país. O Leite vem para o PSD, vem por uma sigla maior, ele sai do PSDB, né, que é o partido de origem dele, o mesmo do Beto Richa e de tantos outros, para tentar ficar no partido de maior estrutura, como é o PSD no Brasil, somente nos estados, aqui no Paraná, por exemplo, tem 164 prefeituras. Então, o Eduardo Leite, que também é cogitado como candidato a presidente, junto a ele, com o Ratinho no partido, ele agora também passa a fazer parte do PSD. Obviamente, a prioridade hoje do PSD ainda é Ratinho Júnior. Por quê? Porque Jair Bolsonaro é para ser inelegível, conforme o STF vai mantê-lo ou não, até 2030, a não ser que a PEC da anistia consiga esse milagre, vamos dizer assim, porque no STF não tem chance de passar nada. O outro seria o Tarcísio de Freitas, que tende a não se candidatar para manter a reeleição em São Paulo. Então, Ratinho Júnior volta a ser protagonista. Com relação também, temos a notícia semana do Alexandre Cury, andou batendo na mesa na Assembleia, não quer mais ataques machistas, e a Itaipu que tentou calar o Padovani e o Sandro Alex, mas perdeu as ações. E vamos encerrando nossas manchetes por aqui, Johnny. O Impacto está acesso no www.impactopr.com.br já a partir de sexta-feira. Cheguem lá e acessem o nosso site e também o Jornal Impresso. Um abraço a todos e um bom fim de semana. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Cury, determinou mais rigor para frear discursos ofensivos proferidos por deputados no parlamento. A partir de agora, pronunciamentos desrespeitosos e agressivos serão automaticamente encaminhados aos conselhos de ética e decoro parlamentar. Isso para que sejam adotadas as providências cabíveis. Veja o deputado. A Assembleia do Paraná busca cada dia que passa transparência, sustentabilidade, inovação, economia. É isso que a população espera, um poder legislativo ágil, moderno, inovador, sustentável, econômico. E é isso que essa presença está fazendo junto com os nossos parlamentares. A Assembleia avançou nos últimos anos, é fruto do trabalho de todos os parlamentares e dos nossos servidores. Então a gente não pode admitir que uma pauta ideológica com radicalismo possa prejudicar os trabalhos dessa casa. Então, por decisão da maioria dos deputados, tomamos uma decisão aqui para que qualquer discurso desrespeitoso, agressivo, ofensivo, automaticamente seja remetido ao Conselho de Ética dessa casa. O dito popular, respeito é bom, eu gosto, segundo Alexandre Cury, deve ser praticado independentemente do deputado ser de direita, do centro ou da esquerda. O jovem presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, tem mão forte a respeito dos 53 deputados que são seus colegas de trabalho. Eu tenho sucesso hoje porque tive o quê? Tive um amigo que acreditou em mim. Eu não tive coragem de decepcioná-lo. Esse jornal Verdade volta após o intervalo. Você precisa conhecer o Dom Caseiro. Aqui está a arte da cozinha caseira. Sua simplicidade com a melhor qualidade. Dom Caseiro, o sabor que nos lembra o passado da tradicional comida brasileira. Bife com saladas variadas, pratos quentes e o tradicional contrafilé com rabo. O sabor desse corte especial e muitos outros no Dom Caseiro. Mário Torinho 933. Tradição com muita qualidade. O Brasil está se consolidando como um destino-chave para os amantes do xadrez, combinando torneios de alto nível com experiências turísticas inesquecíveis.
Em 2025, cidades como Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Caiobá, Matinhos, Catas Altas e Manaus serão sede de competições que atrairão jogadores nacionais e internacionais. Esses eventos não só incentivam a prática do xadrez, e também impulsionam a economia local, promovendo o turismo e a cultura. Cada torneio oferece a oportunidade de competir, melhorar habilidades e descobrir a riqueza natural e cultural do país. Sou Zico Pescador, sou diretor do mercado de peixe de pescados Manuel Machado e convido você para vir conhecer o mercado de pescados. Tem variedades de produtos do mar, pescado aqui em nossas águas mesmo, produtos de qualidades, camarão, peixe, variedades. Todas as qualidades de peixe nós temos aqui em Camarões também. Coisas boas. Venha nos visitar que você será bem-vindo no nosso mercado de peixe de Matinhos. Valeu, pessoal! Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. Esse é o programa Paraná Rural. A campanha de atualização de rebanhos no Paraná, iniciada em 1º de maio, completou 12 dias, com mais de 19 mil propriedades rurais de criação de animais de produção, com o processo já concluído. Os dados foram divulgados nesta última semana pelo Departamento de Saúde Animal da Agência da Defesa Agropecuária do Paraná e estão organizados conforme as 23 regiões de abrangência dos escritórios regionais da agência. O prazo final é 30 de junho. A Regional de Toledo liderou a campanha nesses primeiros 12 dias, com 13,4% das propriedades incluídas na região já atualizadas, o que representa 1.521 explorações pecuárias. Em seguida, aparece Ivaiporã, com 13,2%, e Maringá, com 12,9%, totalizando 736 e 685 propriedades regularizadas, respectivamente. Saúde animal. Comentário do médico veterinário Orlando Pessutti. Olá, amigos do programa Paraná Rural. Eu quero, no dia de hoje, conversar com vocês sobre as questões de defesa sanitária, tanto vegetal quanto animal. É imprescindível que nossos estados da região sul e do Brasil como um todo cuidem muito bem da questão sanitária das nossas lavouras, aonde produzimos milho, produzimos soja, produzimos trigo, produzimos feijão, algodão, arroz, aonde produzimos as nossas frutas, aonde produzimos os hortifrutigranjeiros como um todo. É necessário também que nós cuidemos da defesa sanitária animal para proteger a produção de leite, para proteger a produção de carne bovina, de carne suína, para que possamos proteger a produção de ovos, que são altamente consumidos por todos nós, a produção de frango, a produção de peixes. Nós temos que tomar cuidado com a sanidade tanto dos produtos agrícolas quanto dos produtos de origem animal. Nós temos, de vez em quando, alguns problemas, por exemplo, na banana. Tem uma doença chamada cigatoca negra, eu acho que esse é o nome, que ataca os nossos bananais e criam problemas. Nós temos aí, de vez em quando, os problemas na nossa laranja, criando preocupação para os nossos produtores que têm que dizimar dezenas, centenas de hectares, arrancando as plantas contaminadas. E da mesma forma nós temos que cuidar, e aí um cuidado talvez até maior, quando a gente fala da sanidade animal. Nós aqui da região sul, da região do CODESUL, do Conselho de Desenvolvimento e Integração da região sul, temos, por exemplo, e é bom que você saiba disso, quase que 70% da produção de frango de corte instalado e produzido aqui na nossa região. E nós somos uma região por onde migram aves vindas do Canadá, dos Estados Unidos, do México, do Caribe, e que muitas vezes param em nossos estados para descansar, e podem essas aves ser portadoras de algum vírus
que possa, por exemplo, causar a gripe aviária. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que adotar precauções, nós temos que adotar procedimentos de proteção da nossa produção animal e vegetal. E eu sei que os nossos estados fazem bem isso. Dentro do CODESUL, nós temos câmaras especiais, comissões especiais, onde os secretários de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento se reúnem, as equipes técnicas cuidam e compartilham barreiras sanitárias para evitar a presença entre nós de doenças que possam criar problemas para nós, consumidores, possam criar problema para os produtores e podem criar sérios problemas para a exportação. Temos que cuidar para que não apareça a vaca louca, temos que cuidar para que não apareça a febre aftosa, temos que combater com políticas públicas muito determinadas a questão da tuberculose no rebanho bovino de leite, principalmente, combater a brucelose. Então, tudo isso nós temos que fazer. E eu digo a vocês que nós estamos fazendo. O Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul se unem dentro do CODESUL para proteger os seus rebanhos animais e para proteger as suas lavouras agrícolas no que diz respeito à sanidade agrícola e sanidade animal. Essa tarefa estamos cumprindo com muita determinação e com muita qualidade. A defesa da citricultura paranaense ganhou um reforço nessa última semana com a ampliação da operação Big Citrus, que tem como objetivo baixar a incidência de greening, a principal doença que atinge anualmente os citros no mundo. 40 servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná deslocaram-se de diversas regiões do estado para atuar em municípios das regionais de Cornélio Procópio e Londrina, no norte do Paraná. As atividades visam a conscientização, fiscalização e reforço nas medidas de prevenção e controle do greening, destacou a coordenadora do Programa de Citricultura da ADAPAR, Caroline Garbuio. Segundo ela, os fiscais já fizeram um levantamento prévio, que resultou em um mapa onde são identificados focos da doença nessa região, que está entre as maiores produtoras do estado. O anúncio da publicação de uma portaria para regulamentar a criação e a comercialização de porcos moura no Paraná foi um dos principais destaques nesta última semana, na abertura da Semana do Porco Criouro. Realizada na Assembleia Legislativa do Paraná, o Paraná é referência na criação da raça nativa brasileira moura, com carne e aspectos similares aos melhores cortes bovinos, com maciez, suculência e sabor únicos. Criar um porco moura é um processo totalmente diferente da criação de um suíno industrial. E isso ajuda a explicar por que a produção em larga escala preferiu investir no segundo tipo. Uma das principais diferenças diz respeito à alimentação. Enquanto que o porco industrial é alimentado com rações, o moura se alimenta do que está disponível na natureza, como frutas, tubérculos, verduras, legumes e sementes. Não se pode fortalecer o fraco enfraquecendo o forte. Não se pode trazer prosperidade desencorajando a iniciativa. Não se pode ajudar o recebedor de salário prejudicando o pagador de salário. Nosso Jornal Verdade volta já. Voltamos já. Agora, nossa conversa é para quem quer construir, reformar ou melhorar a sua residência. Esta é a Santa Mônica Materiais de Construção. Tudo o que você imaginar, Santa Mônica Materiais de Construção tem. Desde ferragens, areia, cal, cimento, completa linha para acabamentos, portas, janelas, fogos, telhas, produtos elétricos ou hidráulicos. Santa Mônica Materiais de Construção apresenta grande variedade em cerâmicas, metais, louças, luminárias, lustres, arandelas, afiação, tomadas, disjuntores e a mais completa linha de produtos e marcas para pintura em geral. Tudo à pronta entrega, com entrega em domicílio e financiamento próprio. Churrascaria Velha Napolitana é uma tradição. Essa tradição foi conquistada com muito trabalho e excepcional qualidade em tudo o que serve.
Churrascaria Velha Napolitana. Tradição com qualidade. Tradição em melhor servir. A engenheira agrônoma e pesquisadora do novo arranjo de pesquisas da Fundação Araucária do Paraná, ela é Mariângela Hungria, e ela foi agraciada com o Prêmio Mundial de Alimentação 2025, World Food Prize, conhecido como o Nobel da Agricultura. O prêmio é uma valorização aos estudos da microbiologista no desenvolvimento de dezenas de tratamentos biológicos de sementes e de solo, que ajudam, assim, a planta a obter nutrientes por meio de bactérias no solo. Portanto, destacamos aqui um prêmio extraordinário, um reconhecimento público, valorizando também a mulher paranaense. Chegando ao futebol, a alegria do povo. Comentário com credibilidade de José Domingos Borges Teixeira. O Zé Domingos. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. Está chegando mais uma participação de paranaenses no Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, duas equipes estarão em campo. O Clube Atlético Paranaense e o Operário Ferroviário de Ponta Grossa. O Clube Atlético Paranaense jogando fora, jogando em Goiânia, frente ao Vila Nova. O Vila Nova, que é um dos primeiros colocados da competição, tem 13 pontos. Mas observem que o Atlético Paranaense está a apenas 3 pontos do Vila Nova e é o 9º colocado. Isto representa que a classificação deste campeonato está totalmente embolada. Se o Atlético fizer um resultado positivo frente ao Vila Nova, já empata, já encosta no Vila Nova e embola ainda mais esta classificação. E assim acontecendo, é um jogo parelho, é um jogo que certamente será muito disputado, mas o Atlético Paranaense poderá surpreender e se reabilitar na competição. O Coritiba, que jogará somente na segunda-feira. Na segunda-feira, o Coritiba estará jogando em casa, no Estádio Major Antônio Couto Pereira, frente ao América Mineiro. O América Mineiro, que é o 11º colocado, com quantos pontos? 10 também. Observem o bololô desta classificação na Série B. É um jogo difícil. Coritiba precisa se reabilitar, vem de resultados negativos nas últimas partidas e precisa melhorar a sua produção. Coritiba ainda não apresentou um padrão de jogo e muitos querem a cabeça do treinador Mozart. Então está na hora do Coritiba se reabilitar. É uma jornada difícil, porque o América é um bom time. Os times, eu digo bons, mas são times dentro de uma qualidade de Série B. Aliás, a pior Série B de todos os tempos. Mas vamos esperar que o Coritiba se reabilite e alcance um bom resultado. Muito grato, até a outra. Notícia que faz bem. Uma nova vacina contra câncer promete tratar até 15 tipos de doenças em até 5 minutos. A inovação já começou a ser testada lá no Reino Unido. O novo tratamento é uma forma injetável de um medicamento chamado Nivolumab. A grande novidade é que, em vez de ser aplicado por via intravenosa, o remédio pode ser administrado por injeção subcutânea em apenas 5 minutos. Além de mais rápida, a aplicação é mais confortável e preferida pelos pacientes que participaram dos testes clínicos. Esse tratamento é usado para 15 tipos desta doença e o que vai libertar o tempo valioso de milhares de médicos todos os anos, permitindo que as equipes tratem ainda mais pacientes e
possa aumentar também a capacidade do hospital, disse Peter Johnson, diretor clínico nacional do câncer do NSH, lá da Inglaterra. Parabéns à ciência. Preste atenção nisso. A filosofia da sala de aula em uma geração será a filosofia do governo na próxima geração. As frases apresentadas no jornal de hoje foram proferidas por Abraham Lincoln. Esse Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom e emuná a todos, sem exceção.